Boa noite, sejam bem-vindos ao Centro Espírita, Jesus de Nazaré. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade superior, a presença para a nossa reunião pública desta noite. Ajuda-nos, Senhor, abra as nossas mentes, abra o nosso coração para os ensinamentos que receberemos nesta noite. E que assim seja. Então, vamos lá. Então, nós estudamos, antes de tudo, vamos falar um pouquinho da cesta básica que a gente faz aqui no centro, cada um de nós podemos trazer alguma coisa quando vir ao centro. Coloca ali naquela cesta vermelha. Depois a gente vai ver uma família, alguém que está em dificuldades, que está precisando de alimento. E aí a gente faz a doação da cesta. A gente faz doação de roupa também. De tudo que vocês não quiserem, pode trazer que a gente doa. Passa para frente, passa para quem está precisando, Então vamos lá. O Livro dos Espíritos. A pergunta é a pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Então, como que os espíritos, na sua origem, ainda é tipo um bebezinho, Vamos comparar com o humano. O bebê, a criança de 1 ano, a criança de 5 anos, ele já tem condições de escolher o que é bom para ele? Está perguntando isso? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para outro? Então, quer dizer, quando a gente está no comecinho, no início, será que a gente pende mais para o mal ou mais para o bem? É isso que ele está perguntando para nós. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, nós temos o quê? O livre-arbítrio. A vontade de escolha. Eu posso escolher. E aí ele vem e fala para nós que essa liberdade de escolha, ela vai desenvolvendo à medida que a gente vai evoluindo. No começo, vamos pensar na criança, como eu disse, na criancinha. A criancinha de 1 ano, ela tem condições de escolher o que vai comer, o que é bom, o que é ruim? Não tem. Ali o poder, o livre-arbítrio dele é totalmente, ele não tem. Por quê? Porque quem cuida, quem que está ali, que vai escolher, que vai fazer o que é bom para a criança. Cresceu, 7 anos, já começa a ter um pouquinho do livre-arbítrio. Escolhe isso, escolhe aquilo, com a mãe, quem está cuidando, junto. 12 anos, cresceu mais um pouco, amadureceu mais. Tem o seu livre-arbítrio um pouquinho mais expandido, maior, escolhe mais. 18 anos, no nosso planeta, no nosso mundo aqui corporal, 18 anos, nós já temos o quê? A nossa independência, a nossa escolha livre. Tudo aquilo que eu posso escolher, eu posso casar. Se anteriormente não pode, A lei tem algumas ocasiões que pode. Mas então, quando eu faço 18 anos, ali eu tenho a minha liberdade de escolha aqui no nosso mundo encarnado. Eu posso escolher, eu quero isso, eu quero aquilo. Mesmo que eu faça escolhas ruins, mas eu posso escolher. Então, assim é o espírito.
No começo, esse livre-arbítrio, ele é pequeno. Por que ele é pequeno? Porque a gente não sabe escolher, a gente não tem condições de escolher. Se eu for escolher, eu vou escolher coisa errada. Se eu vou deixar um menino de 12 anos escolher andar de moto, de carro, ele não tem maturidade ainda para poder dirigir. Tem muitos perigos. Então, por isso que não pode. Então, assim é nós, os espíritos também. Esse livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. A gente vai adquirindo a consciência, entendendo dentro de nós o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eu vou tendo essa consciência dentro de mim. Conforme eu vou tendo essa consciência, eu vou tendo mais liberdade de escolher. Porque a gente tem que escolher com consciência, né? Eu vou escolher, a gente não pode escolher só com o coração, o amor. Se a gente escolher só com o coração, sem pensar um pouquinho, as coisas podem dar errado. Aquilo que eu escolhi pensando que vai ser maravilhoso, pode dar errado. Então, a gente tem que escolher conscientemente, prestando atenção. Isso é bom, isso é positivo, isso vai dar certo, né? Agora, quando escolhe só com o coração, não pensa não. Apaixona, invoca, acha que aquilo é bom, quando vai ver, dá tudo errado. Você numa ilusão de amor, você enxerga a pessoa de um jeito. E depois, você conhecendo melhor, vê que é diferente, é de outra forma. Então, nós temos que escolher conscientemente, com consciência, com sabedoria, né? E aí ele fala assim, ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. Então, se eu tivesse, por exemplo, vamos pensar no casamento, né? Casamento a gente escolhe, eu posso escolher. Aqui no Brasil, a gente escolhe o marido que a gente quer. A gente escolhe a esposa que a gente quer. A gente escolhe quem a gente quer para viver com a gente, para casar. E já teve época atrás, a gente não escolhia o marido. Não é verdade? Os pais arrumavam e ajeitavam o casamento, escolhiam o marido pra gente. Não era assim? Escolhia a esposa, escolhia o marido. Então, lá naquela época, não era o nosso livre-arbítrio que estava valendo. Não era. Porque uma outra vontade intercedia ali naquele meio e escolhia por nós, né? Então, é isso então. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências é que cede em virtude de sua vontade livre. Então, a causa, né, da escolha está fora. Tem outras influências, né? Outras pessoas nos influenciam. A gente pode ser influenciável? Pode. A gente pode. Sem pensar, sem ter consciência, a gente pode ser levado por alguém a escolher uma coisa que a gente não quer. Até estudo, faculdade. Quantas pessoas vai fazer um curso que não quer? Vai fazer porque o pai e a mãe quer, porque eu não sei quem quer. Muitos querem que você faça aquele curso, você não quer. Então a escolha, o seu livre-arbítrio ali não está valendo. Quando tem influência, quando outras pessoas decidem por nós, não, o nosso livre-arbítrio não está valendo. Não é verdade? Outros estão escolhendo por nós. É a grande figura da queda do homem do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Então, nós, muitas vezes, a gente tem que ter essa consciência, né? Essa consciência, o livre-arbítrio com consciência. Porque senão a gente fica iludido, não pensa, não raciocina e depois a gente cai em dificuldade, né? Então, precisa
o livre-arbítrio, ele vai se ampliando. A nossa liberdade de escolha, ela vai aumentando conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai crescendo. Eu vou aprendendo, eu vou ficando sabido, eu vou tendo sabedoria. Então, o livre-arbítrio se amplia. A gente é igual criança, né? Igual a criancinha, a mãe, o pai, vovó, tio. Um responsável cuida de nós, enquanto a gente não tem discernimento e condições de escolher. Alguém escolhe por nós. Então, nós ainda, hoje, até a própria nossa vida aqui na Terra, a nossa reencarnação que a gente tem, muitas vezes, muita coisa quem escolheu não foi nós. Muitas coisas que está traçado no nosso caminhar aqui na Terra, não foi nós que escolhemos, foram os espíritos de luz, os espíritos do planejamento da reencarnação. Porque a gente ainda não tem condições de escolher, né? A gente ainda não consegue. Por quê? Porque a gente está em evolução. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. E a gente, para chegar à perfeição, precisa de quê? Desenvolver a inteligência e desenvolver o amor, as virtudes. É o que a gente tem que desenvolver para sermos um espírito puro. Aqui ele fala o seguinte: de onde provém as influências que se exercem sobre ele? Quer dizer, da onde que vêm as influências que se exercem sobre quem? Sobre o nosso... De que nós estamos falando? Livre-arbítrio, né? De onde provém as influências que se exercem sobre o nosso livre-arbítrio? Quais são essas influências que podem influenciar nós a fazer as escolhas, né? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, as influências de onde que vem essas influências? Dos espíritos imperfeitos. É até as amizades da gente, né? Lembra quando a gente era novo, que a mãe me fala com quem tu andas, que eu te falo quem tu és. Falava pra gente, não anda com gente pior do que você. Não anda com gente de má vida. Por quê? Você vai no mesmo caminho. Então, as influências das pessoas pode influenciar a gente a fazer coisa ruim. Pode influenciar a gente a enveredar pela droga, pelo crime, por muitas coisas erradas. Pode nos influências, pode agir em nós, tanto o encarnado quanto espíritos desencarnados. Qual que é? Agora vamos ver mais um pouquinho, porque tem mais uma perguntinha. Esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Então quer dizer, essa influência dos espíritos inferiores sobre nós, sobre o nosso livre-arbítrio, só acontece no começo, quando a gente está iniciando? Aí ele vai responder: ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, enquanto a gente estiver lutando, enquanto a gente for espírito, essa força, essa influência pode acontecer em nós. Quando o espírito já é puro, aí já não tem essa influência negativa mais sobre eles, né? Por quê? Por isso que eu falo, a busca nossa é a nossa coragem, a nossa firmeza espiritual que a gente tem que ter. Ser firme. Não, sim, né? Coisa errada, não vamos. A gente às vezes cai, tô ainda errando, mas eu vou lutar para acertar meu passo. Eu vou lutar para não fazer isso. Eu vou lutar para deixar disso, né? Então a gente tem que o quê? Fortificar o nosso espírito no bem, nas coisas corretas, nas coisas boas. Se eu estou envolvido no bem, quem que vai vir até mim? Os espíritos do bem. O do mal vem, mas eles não têm acesso a nós. Não tem. Eles não conseguem influenciar coisa ruim em nós. Mas se eu estou
pensando em coisa errada, fazendo coisa errada, preocupado com o outro, com a vida das pessoas, cuidando de coisas que não nos ajudam, que não faz com que a gente evolua, isso atrasa o nosso crescimento espiritual. E a influência dos espíritos inferiores e das pessoas encarnadas aqui na Terra pode ser prejudicial demais para nós. Às vezes uma pessoa, vamos fazer isso? A gente não quer. Ah, vamos? Não quer. Vamos, fica insistindo, você vai. Não queria, sei que aquilo é ruim, sei que aquilo é péssimo. Vai. Por quê? Porque o outro ficou insistindo e você acabou indo. A gente tem que ter firmeza de espírito. Não, não é não. Isso é ruim, isso vai me prejudicar, isso vai me levar para o buraco. Não vou e pronto. Ser firme. Cada dia que a gente for mais firme, cada dia que a gente firmar mais no caminho do bem, nas coisas certas, honestas, corretas, mais a gente fica fortalecido. Mais a gente consegue falar não. Aí não é aquele talvez, aquele não que é um talvez que acaba indo, né? E acaba indo e acaba nos prejudicando. Os espíritos inferiores, o que eles querem conosco? Nos derrubar. Eles são infelizes, eles são tristes, eles sofrem. Então eles não querem ver gente feliz. Aqui na Terra, tem pessoas, quando a gente está bem, está dando tudo certo na vida, não tem gente que fica invejoso? Não tem gente que fica triste com a nossa alegria, com a nossa felicidade? Meu Deus, como tem! Então, assim é os espíritos. Eles sofrem, eles vivem no mal, eles querem que todo mundo seja infeliz também. Então, eles lutam para derrubar a gente. Só que a gente tem que ser firme, firmar o nosso espírito, firmar o nosso caráter e seguir adiante, firme. Não é não para as coisas erradas. Não é não. Não existe talvez, mais ou menos, vamos lá. Não existe. O não é não, o sim é sim. Tem que ser firme. A gente não pode deixar que as pessoas nos envolvam, nos influenciem. E a gente acaba cedendo e indo fazendo escolha errada, né? Isso acontece muito. Isso não acontece pouquinho não, acontece muito com a gente, né? Se a gente não tiver muita firmeza, quando a gente vê, aí já não tem volta mais. Melhor você ficar amarelinho, como diz o meu pai falava, é melhor você ficar amarelo, falar não, do que depois você ficar vermelho, morrer de raiva, morrer de tristeza, de arrependimento, né? É melhor. É melhor porque o sofrimento de uma besteirinha pode ser grande. A gente pode perder uma vida, uma encarnação, uma escolha errada, né? Quantas pessoas que estavam no caminho do bem são tentados e são vencidos, né? Então, do Evangelho, moral estranha, lembra? Já vimos quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai e mãe, né? Agora, hoje, a nossa lição, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Realmente, esse capítulo é uma moral estranha, né? São palavras estranhas, esquisito. Como fala isso? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que será que ele quis dizer com isso aqui, né? Ele disse a um outro, segui-me. E ele lhes respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Então, ele estava lá conversando, e aí ele fala para Jesus, Senhor, espera, permite que eu vou enterrar meu pai. Eu vou enterrar meu pai, depois eu vou vir te seguir, né? E aí ele fala, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Mas por vós, ide anunciar. Quer dizer, não vai enterrar o seu pai, não.
vem anunciar o reino de Deus. É estranho, não é? Bem estranho. Como que você não vai fazer isso, né? Que podem significar estas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, primeiro, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Então, a vida espiritual, como efeito, é a verdadeira vida. E a vida normal do espírito. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual, a vida do espírito, né? Então, quando a gente passa a ter esse olhar, parece que essa frase já tem um significado para nós. Quando eu penso que a verdadeira vida é a vida do espírito, a vida espiritual, então deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É como se nós aqui no mundo encarnado fôssemos todos mortos, né? E vamos enterrar os mortos. Aí ele fala, sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. Ó, essa vida terrena é transitória. Transitar. O que é transitar? Eu vou passar por ali. Eu não vou parar. Eu não vou ficar naquele local. Estou transitando. É transitória. Passagem. Estou indo. Estou passando. Eu não paro, eu não demoro, eu não fico. Então, essa vida nossa física, ela é transitória, ela é passageira. A gente está aqui de passagem por um tempo, né? É uma espécie de morte, comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Enquanto nós estamos encerrados, encarcerados no corpo de carne, aqui como espíritos encarnados, é como se nós estivéssemos mortos. Por quê? Porque a nossa limitação como espírito, ela é pequena. O que a gente faz aqui na Terra, não é? O espírito pode volitar. O espírito pensou. Se ele pensar lá no Rio de Janeiro, ele já está lá. Ele vai através do pensamento. E nós temos que andar a pé, tem que andar com as perninhas. Ou andar de moto, ou andar de carro, ou andar de trem, ou de avião. Não é? A gente não se transporta igual o espírito transporta. Então, por isso que fala que quando o espírito está aqui na Terra, encarnado, é como se estivesse morto, né? Ele está limitado, ele está numa prisão, né? Num corpo, está preso. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Então, o corpo, o que é o corpo? Uma vestimenta, um vestuário para nós, para o nosso espírito. Quando a gente vai nascer, quando nós vamos reencarnar, nós temos o espírito, o perispírito, aí a fecundação do óvulo lá no útero da mulher, né, pelo espermatozoide. E ali, naquele corpinho de carne que começa a se formar, o espírito vai sendo preso, ligado através do perispírito, célula a célula que se forma naquele corpo de carne. Ele vai se prendendo, ele vai como se enraizasse naquele corpo de carne. Então ele fica preso no corpo de carne, né? Verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. Então, para o espírito, né, quando ele se liga ao corpo de carne, ele fica preso. Eu estou presa aqui, meu espírito está preso no meu corpo de carne, está ligado através do perispírito. À noite, quando eu durmo, meu espírito
Dá umas passeadas. E lá, eu quero ver minha filha em Santa Fé. Vou lá em Santa Fé. O meu corpo de carne fica dormindo, descansando. Mas o meu espírito pode ir aonde eu quiser. Mas ele fica ligado ao corpo de carne, através do perispírito. O perispírito, ele está ligado ao corpo de carne e ao espírito. Só que ele é flexível. É como um laço um elástico que vai cedendo. Onde eu quiser ir, ele vai. Só que ele não desliga. Não desliga. Quem está encarnado durante o sono tem essa semi-liberdade. Eu estou preso, como ele falou, na cadeia. Aqui o meu corpo é uma cadeia. Estou preso. Só que à noite eu posso me libertar e ir em alguns lugares. Se eu estiver pensando mal, se eu estiver com pensamento ruim, eu vou para aqueles lugares que o meu pensamento vai me levar. Se eu estiver com pensamentos bons, eu vou para aqueles lugares bons. Então, nós, durante o sono, a gente fica semi-liberto. Um pouco liberto, não está totalmente liberto, né? O corpo de carne está ligado ali ao nosso perispírito. Aí ele diz assim: o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente. Então, o respeito que a gente tem é os restos mortais, o corpo de carne. O corpo de carne vai se decompor. Se você for enterrado no caixão, ele vai se decompor lá no cemitério, lá na nossa tumba. Ele vai se decompor, não vai virar nada, vai voltar o pó, vai voltar para a terra. Se eu for cremado, também vai ficar cinzas, apenas as cinzas. Então, assim, a nossa ligação com os mortos, ela tem que ser através da lembrança, da vivência que a pessoa teve, da lembrança. Eu vou lembrar da minha mãe, eu vou lembrar de quando eu era pequena, quando eu era jovem, as experiências que eu tinha, como que ela era, o que ela fazia, do que ela gostava. É isso. Então a gente vai lembrar dos mortos, não é esse corpo de carne. Por quê? Porque ele vai perecer, ele vai voltar para o pó. Mas as lembranças, essa fica, né? Eu vejo, quando eu saio na rua, encontro com pessoas e fala muito do meu pai. Conheci seu pai. Seu pai era assim, 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 assim. Muita gente. Então, o que fica nosso realmente aqui na Terra? As nossas experiências. É a lembrança. Eu conheci, eu convivi com alguém, ele vai lembrar de mim, eu vou lembrar dele, né? Então, as lembranças, essa é a que fica, não é o corpo de carne em si, né? É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente guarda os objetos, pertences da pessoa aqui da terra, né? Ah, vou guardar esse brinco, vou guardar essa panela, vou guardar isso, vou guardar aquilo. A gente guarda relíquias, porque aquilo fez parte do mundo da vivência da pessoa. E a gente deixa como uma recordação, né? É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Então, não vos inquieteis com o corpo. O corpo foi uma roupa que serviu para nós aqui na terra, né? Aquela roupa, usou ela bastante, ela ficou gasta. Foi nela se desfez de tão gasta que ficou, né? Mas o que é a mais importante? A pessoa ou a roupa? O ser humano, a essência da pessoa, quem ele era, o que ele gostava, o que ele fazia. É isso que fica.
É isso que fica, não é o corpo. Ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então, só que assim, Jesus falou num sentido figurado, mas nós temos a obrigação de enterrar, nós temos a obrigação de cuidar do túmulo, né? Lá onde estão os restos mortais. Nós encarnados vivendo no mundo dos encarnados. Então a gente tem que cumprir o que aqui na Terra? As leis dos homens, as leis que regem o mundo físico material, né? Então assim, é nesse sentido que Jesus quis dizer que nós estamos presos num corpo, nosso espírito está preso, como se ele fôssemos mortos. Todos aqui na Terra são mortos. Todos vamos morrer para voltar para a pátria espiritual, certo? Então, vamos agora orar, fazer a nossa vibração. Lei, faz para nós. Vamos fazer as nossas vibrações, as nossas orações, pedir por nós, por quem amamos e por todas as outras pessoas, pelo planeta todo, né? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes neste momento. Vamos elevar nosso pensamento aos nossos familiares, tanto encarnado como desencarnado, aos nossos colegas, amigos, às vezes se encontra em dificuldade, se encontra doente. Este é o nosso momento de fazer a caridade, que a prece, a vibração de amor é uma caridade. Então, que nós possamos, neste momento, estar elevando o nosso pensamento, pedindo ao nosso Pai Todo-Poderoso, que derrame sobre nós a paz, o amor, a esperança, Pai, de dias melhores, Pai. Que ilumina nós, ilumina nossa cidade, nosso Brasil. Que esses pensamentos possam ir até aonde precisar, Pai. Aos hospitais, aos presídios. Que esteja todo recebendo muita paz, muito amor, Pai. Pedimos também, Pai, por aquelas pessoas que se encontram em grande dificuldade, que todos possam estar recebendo a esperança e a fé de dias melhores, porque o Senhor não deixa, Pai, cair uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Que possamos sempre estar com nossos corações abertos, que possamos fazer a caridade, ter muita fé, que cada dia possamos caminhar e modificando, se tornando uma pessoa melhor, na presença do Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então vamos passar agora aos passes. Vamos um por vez. Aí vamos começar assim, as fileiras, primeira da frente, depois a outra. Vamos fazer o quê? Parece que assim. Sim, de fileira. Você quer ajudar a organizar, Roberto? Você vai trabalhar? Eu também quero.
Quer trabalhar? Não, então vamos de duas mais. Aqui, ó. Vai de duas. Vamos de duas. Pode pôr aqui. Vem aqui umas duas, três. Você vai também, ô Leí? Não, eu já tô com enxaqueca. Tá. Então venha, Roberto, comigo e as duas. Leí, arruma a fila na hora de vinho, pessoal. Arruma a fila do pessoal. Vem, fila assim. Vai organizando. Esses momentos, vamos orar, pedir a Deus por todos que precisam.